A Câmara dos Deputados aprovou uma lei que aumenta o tempo mínimo de internação compulsória de réus inimputáveis quando a pessoa tem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto. O projeto aumenta para 3 a 20 anos o tempo de internação. Atualmente, o prazo mínimo é de 1 a 3 anos. O projeto de lei foi aprovado na forma de um substitutivo do relator, nosso querido amigo, está sempre conosco aqui, o deputado federal delegado Palumbo. O projeto também aumenta de 1 para 3 anos o intervalo das avaliações a que o internado será submetido por meio de laudo multidisciplinar, para decidir sobre a manutenção ou substituição ou suspensão da medida. Esse texto agora será enviado ao Senado. Meu querido Rodolfo Maris, que já está às portas de se tornar um advogado criminalista, né? Excelente estudante de direito e um profissional da primeira linha aí do jornalismo. Obrigado, nos nossos debates. No Código Penal, Rodolfo, o tempo mínimo de que um sujeito louco, um louco que pratica um crime, é isso. Louco que pratica crime é chamado de inimputável, não pode ser imputado a ele um crime porque ele é louco. Então, o louco, ele fica internado no manicômio judiciário por um prazo mínimo que varia de 1 até 3 anos. Depois disso, ele é submetido a periódicos exames para saber se ele deixou de ser louco ou não. Muito bem. No meu modo de ver, assim eu defendo, enquanto ele não é curado, enquanto ele permanecer um louco, perigoso, ele tem que ficar internado. O dia que os exames constatarem que cessou a periculosidade dele, que é o nome jurídico para loucura, aí solta. Mas o que o Supremo entendeu? Ele não pode ficar internado mais tempo do que o tempo máximo da pena. Então, o que aconteceu, por exemplo, com o Bandido da Luz Vermelha? Você lembra do Bandido da Luz Vermelha? Sim. Isso nos anos de 1969, você já era nascido, em 69. Claro, sim, sou conservado. Em 69, está conservado no formol. Em 1969, o Bandido da Luz Vermelha invadia as residências para praticar crimes de roubo e estupro, aí na cidade de São Paulo. E ele tinha uma lanterna, que a lanterna era vermelhinha, naquela época, lembra que fazia? Então era o bandido, e foi solto, foi morto e mataram ele também. Você acha que o projeto do Palumbo é bom? Internação de 1 a 20 anos e com intervalos mais longos para fazer o exame de cessação da periculosidade? Qual a sua opinião? Rodolfo Maris, o homem que em 1969 já tinha 12 anos. Capês, você é demais, meu amigo. Olha só, eu tenho aqui do lado um promotor e eu tenho do outro lado um amigo também que é um delegado Palumbo, um dos meus melhores amigos, que fez um trabalho incrível durante 20 anos, tanto no GOI quanto no Garra, e hoje é um excelente deputado federal, comentarista aqui também da Jovem Pan, faz um trabalho extraordinário. Só alguém que conhece essa demanda pode ter feito uma lei tão ampla dessa forma. Esse projeto beneficia não só essas pessoas inimputáveis, mas também o cárcere. Porque se a gente parar para pensar, Capês, nós não temos hospitais suficientes e os nossos presídios no Brasil também não são tão preparados para receber essas pessoas. Por isso, há um grande número de pessoas que estão pagando a sua pena ali, que já pagaram a sua pena, mas permanecem presos. Eu acho que essa lei, esse projeto que o Palumbo colocou aqui, traz uma luz para esse debate, para essa pauta. E como você disse aqui, essa matéria, eu tive essa matéria na semana passada, Capês, e uma das coisas que foi discutida ali entre nós, a sala e o professor, é justamente sobre isso. Será que o inimputável, ele tem o mesmo direito de uma pessoa totalmente capaz de pagar a sua penitência, pagar pelo seu crime em tempo integral? Essa é uma grande prerrogativa da lei que ainda não tem resposta. Muito bem. Deise Chiocari, o inimputável, que é aquele que não pode responder pelo crime, vamos resumir, o louco que pratica um crime, para a pessoa entender, senão fica muito juridiquês. O louco que pratica um crime não pode ser punido, porque ele não sabe o que faz. Então ele é internado para tratamento e ele sai quando estiver curado, quando ele deixar de ser perigoso. Só que esse primeiro exame é feito 3 anos após a primeira internação, depois é renovando de 6 em 6 meses. O que o Palumbo está dizendo é assim, não, ele tem que ficar internado muito mais tempo
antes de fazer o primeiro exame. Depois que fizer o primeiro exame, aí sim vai se analisando a cessação da periculosidade. Na prática, o projeto pretende deixar por mais tempo no manicômio os loucos perigosos que praticam delitos. Qual a sua opinião, professora Deise Ciocari? Capês, eu acredito que enquanto o comportamento de um indivíduo coloca em situação de perigo o coletivo, ele tem que ficar internado, ele tem que ficar numa internação compulsória. Então, concordo com o Palumbo quando ele prolonga esse tipo de internação. Acho que isso entra muito, não obviamente indo na profundidade, mas entra muito na questão do Foucault, porque de vez em quando o Estado ele tem que intervir, sim, nesse controle dos corpos. Porque, se você vai para um campo muito mais progressista, esses indivíduos eles podem ficar soltos e aí o problema ele vira coletivo. Então, eu sou super a favor, enquanto um indivíduo ele compromete o coletivo, ele tem que ficar longe da sociedade.